A primeira coisa que me vem na cabeça quando alguém me fala de um sistema que eu não conheço é perguntar que dado que ele usa. Pode soar meio superficial, principalmente saindo da era onde tudo era D20. Mas entender como o jogo rola seus dados é provavelmente o primeiro passo para compreender o que eu apelido de base mecânica, ou seja, o elementar núcleo de regras daquele jogo. Para ser bem sucedido dentro da própria proposta, o sistema deve, acima de tudo, ser coerente com si mesmo. Já teve aquele jogo que se separou, leu e não entendeu nada? Ou aquele caso onde o cenário te diz uma coisa, as artes outra e o texto outra completamente diferente? Uma das principais causas para isso acontecer é um tropeço no desenvolvimento mecânico, e o pior lugar para isso acontecer é justamente no início, na base mecânica. Minha missão com esse vídeo, então, é te explicar como eu faço essa jornada, de conceito para esboço, e tentar passar o máximo de informação útil durante esse processo. Retornando para o que a gente falou no vídeo do conceito, você precisa de uma base forte para conseguir chegar em qualquer lugar. Não tem escapatória disso. Principalmente quando se falando de algo que vai ser consumido por outras pessoas, se prender em pontas soltas e vagueza não tem absolutamente nenhuma vantagem, além de fazer você achar que é mais profundo do que realmente é. E levo isso pro geral mesmo. É um ponto que eu vou morrer defendendo. Não é mérito algum falar que teu jogo é genérico e super versátil, quando ele mal tem regra e nem um puto de identidade. Mas isso é conversa para outro dia. Na minha opinião, construir personalidade no projeto é crucial durante todo o processo de desenvolvimento. E muitas vezes, o impacto das mecânicas nessa questão é completamente negligenciado. Não duvido que muita gente associe identidade com o cenário, com as raças, classes e poderes que o jogo te oferece. Mas ainda mais elementar que isso são as mensagens, caminhos e fantasias que as pequenas decisões técnicas enviam para a mesa. Num jogo bem pensado, é lógico. Vamos quebrar esse ponto, para deixar mais claro o que eu quero dizer. A primeira coisa que eu gosto de fazer é um brainstorming. Só abrir um documento ou página no caderno e ir batendo tudo que é ideia, termo, visão que tenho para esse jogo. O caminho que costumo seguir é pensar na relação entre jogador e ficha. Ou seja, com o que o jogador vai estar interagindo imediatamente durante o jogo. Não digo aquelas regras profundas ou listas e listas de talentos, mas o que vai estar ali na cara dele o tempo todo. Vamos pegar uma ficha simples e entender isso direito. A primeira coisa que quero chamar a atenção é a parte dos atributos e habilidades, porque ela encapsula a maioria do engajamento que o jogador vai ter com a ficha. Isso reflete, logicamente, na base mecânica do jogo. Alien usa D6, somando seu atributo com uma respectiva habilidade. Além disso, você tem o estresse, diversos tipos de itens, recursos e características do personagem, todos à mostra, porque são elementos que o jogador deve levar em consideração constantemente. Vamos para outro exemplo. Lancer traz na sua ficha de mech elementos semelhantes à atributagem convencional, mas reforça também os modificadores numéricos de cada robô, e as questões de customização que o jogo tanto reforça. Seja as coisas do frame em si, os bônus conferidos pelo core escolhido, ou as peculiaridades de cada arma, conhecendo ou não as regras, eu garanto que você já consegue pelo menos imaginar como esses elementos funcionam, e se combinam com os conceitos do jogo. O nosso processo aqui vai seguir essa ideia, mas pensando ao contrário. Quais elementos você acha que estariam nessa ficha? Eu acho que o primeiro lugar para se pensar é o sistema de rolagem. Continuando o que eu falei no vídeo do conceito, se você está produzindo em cima de uma engine, essa parte fica muito mais fácil. Um autor de escolha provavelmente já terá uma sugestão. Você pode recorrer a outros jogos da mesma engine para ter uma referência. Agora, se você quer ter uma perspectiva mais detalhada, essa questão fica bem mais profunda. Primeiro de tudo, tem alguns termos que vão pintar quando eu falo de rolagem, e que vale a pena contextualizar. Nota que eu não vou falar de tudo, porque é um assunto enorme, mas esses aqui eu achei válido ressaltar. Rollover e roll-under são mecânicas onde o jogador precisa rolar acima ou abaixo de um valor para conseguir um sucesso no cheque. Os D20s de D&D são provavelmente o exemplo mais prevalente de rollover, onde se precisa superar o valor desafiado. Enquanto os D100s de BRP, o sistema de Call of Cthulhu, seriam roll-under, porque o jogador precisa conseguir um resultado abaixo do valor da habilidade testada. Outros jogos já usam sucessos rígidos, ao invés de uma margem flexível. Em vez de ter que jogar ao redor de um alvo variável, suas rolagens podem ser sucessos ou falhas, geralmente ao redor de um número fixo no dado, algumas vezes sendo afetado por modificadores. Em Alien, você só joga D6, e todos 6 conta como um sucesso, com cheques geralmente pedindo 1 ou 2 para ser bem sucedido. Isso não significa que você precisa usar só um tipo de dado para contar sucessos. Em T2K, você quase sempre rola 2 dados, de D6 a D12, considerando que todos os 6 são sucessos e todos os 10 críticos. E daí surgem trocentas abordagens diferentes, né? Além dessas duas que são mais comuns. Sétimo Mar, um jogaço que eu ainda quero falar sobre aqui, te faz rolar uma pool de D10. E somar o resultado dos dados, buscando conjuntos que formem 10. Cada conjunto então é considerado um sucesso. Uma outra possibilidade é usar dados proprietários,
Tipo o que Star Wars FFG faz, onde as próprias faces dos dados te dizem o que você conseguiu com aquela rolagem. Mas não encoraja esse caminho, porque depender de material específico pra coisa assim é sempre um saco. O que não falta por aí é jeito criativo de rolar dados, então nada que uma boa pesquisa não resolva. Senta e lê um punhado de jogos e vê como cada um traça essa interação. Mesmo que você não use nenhum dos métodos que conhecer, ter esse conhecimento é muito importante. Mas agora você me pergunta, como eu sei o que usar pro meu jogo? Eu não vou entrar nas matemáticas de rolagem porque eu mal entendo o que eu sei, e tô longe de conseguir explicar o racional por trás de cada formato. Mas tem uma outra coisa que eu posso contribuir. De cara, eu gosto de pensar nas porcentagens, do jeito mais simples possível. Vem comigo. Se você rola um D6, cada face tem uma chance de 16% e uns quebrados. Um D10, 10%. Um D20, 5%. E aí por aí vai. Quando pensando nas rolagens, você precisa levar em consideração o peso que o desafio vai ter para aquela rolagem. Vamos voltar no exemplo de Alien. Lá, você roda só D6, buscando 6. O que torna rolagens com um dado bem complicadas. Mas é raríssima a situação onde o jogador vai se encontrar rolando apenas um D6. O que traz aquela chance de 16% cada vez mais para cima para cada dado adicional. Isso não significa que cheques vão se tornar fáceis. Muito pelo contrário. Você ainda tem uma chance individual bem baixa, e dá pra ser bem azarado. Mas pelo puro volume de dados que você tá rolando, é bem mais fácil tirar um ou outro sucesso. Pensar na dificuldade daquela rolagem é crucial para a identidade do jogo. Por mais elementar que seja, as rolagens são uma das poucas interações diretas e palpáveis com o sistema. Então usá-las para reforçar a fantasia é incrivelmente potente para a experiência na mesa. Além disso, é de imensa importância se afastar das matemáticas e pensar nas sensações que as rolagens que você escolher vão causar nos jogadores. Jogar um D100 e 5 D20 são rolagens relativamente comparáveis, mas a sensação de interagir com esse montante é completamente diferente. Isso ainda se aplica no exemplo de Alien, ali atrás. Você começa rodando 3, 4, 5 dados por cheque, mas no decorrer das sessões e conforme a merda vai batendo no ventilador, seu montante cresce, 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 as tensões aumentam e o cagaço de falhar dispara. O mesmo racional se aplica aos modificadores de todos os modos. Seja um modificador numérico comum, onde sua rolagem é afetada por um valor predeterminado, ou jogos onde a rolagem em si é modificada de algum modo, o ato de diminuir seu D10 para um D8, acrescentar dados de risco na rolagem ou ansiosamente fazer as contas para ver se aquele resultado ainda está dentro da margem de sucesso, é não só um elemento de engajamento mecânico, mas uma completa ressignificação daquela rolagem. Muita coisa, né? E olha que eu nem passei da superfície desse assunto. A quantidade de camadas que só dados trazem pra mesa é imensa, e dá pra discutir por horas e horas. Mas a gente não pode agarrar nisso aqui pra sempre, né? Vamos começar a botar isso tudo em prática. Caso você não tenha visto o vídeo de conceito, o que eu te aconselho muito a fazer, a gente está desenvolvendo nesse quadro um jogo do zero, e exemplificando cada passo que tomo e aplicando os temas dos vídeos nas decisões de design. Eu pensei em várias formas de rolagem para esse jogo, começando com a cabeça bem alinhada em Sétimo Mar, que, como eu falei há alguns tempos para trás, usa uma pool de D10 para tentar montar conjuntinhos de soma 10. Eu gosto muito dessa abordagem porque ela traz dois elementos super interessantes para a sensação incentivada pela rolagem. Primeiro, você se sente super poderosa rolando uma caralhada de dados, não tem outra. Isso tem limite, lógico. Ninguém quer rolar tipo 30 D20, porque haja tempo, dado e saco pra isso. Mas criar essa variabilidade do tamanho da pool usada é interessante para passar esse tipo de sensação. No nosso caso, sentimentos extremos de estar numa dogfight. Segundo, 10 é um número muito fácil de contar. E somas pequenas assim são manejáveis e criam tensão na mesa. Aquele momento de parar e fazer as contas dá um cagaço, e eu quero essas coisas na mesa. Além disso, eu gosto da distinção de uma cadeia de dados, trazer aquela diferença enorme entre rolar um D6 e um D20, e como que isso vai impactar suas decisões. Com isso tudo em mente, como eu fiz para decidir que sistema de rolagem usar? Meu primeiro passo foi pensar em soluções. Eu queria um rollover ou rollander? Nenhum dos dois. Essas dinâmicas requerem um alvo para funcionar, e eu não tô nem um pouco afim de lidar com margens de acerto e erro para aviões e habilidades diferentes. Sucessos, em compensação, funcionam perfeitamente para o que eu quero. Se tem uma pool dinâmica, eu posso botar o peso dos cheques na manipulação dessa pool, e não necessariamente no balanceamento de objetivo e inimigos. Então, qual foi a solução que cheguei? Quero usar um esquema parecido com o que Alien traz, de atributo mais habilidade, mas não desse jeito exato. O que eu pensei foi em trazer um equivalente dos atributos, algo tipo características, como métodos de completar aquela ação. Tipo o que Dishonored de RPG faz, mas a gente não fala desse jogo.
Nada é definitivo, lógico. Mas eu pensei em um spread tipo ousadia, vigor, sorte, atenção, empatia e esperteza. E esses atributos não colaborariam para o tamanho da pool, mas ditariam qual tipo de dado você rolaria com aquele cheque. Tipo, um personagem teria um D8 em sorte, D6 em vigor, D20 em ousadia e por aí vai. Agora, para fechar a pool, você usaria traços, verbos do infinitivo que indicariam sua proficiência com alguma coisa, conectando com os atributos. Vamos supor que eu tenho 4 em brigar, e numa troca de socos no bar eu quero usar minha resiliência física para ganhar vantagem em cima do meu adversário. Eu estaria brigando com vigor, e só juntaria esses dois valores para saber o que rolar. Para você ter um sucesso, você soma tudo e vê em qual múltiplo de 10 você chegou, cada um deles contando como um sucesso. Tipo, 10, 20, 30 e 3. Eu tive 3 sucessos. Coisas tipo atirar e voar seriam características dos próprios aviões, para não forçar os jogadores a terem isso na ficha, e para poder representar a controlabilidade e poder destrutivo daquele modelo. Mas a esmagadora maioria desses traços, principalmente aqueles não relacionados a combate, seriam decididos pelos personagens, provavelmente do zero. E assim a gente tem o início da base mecânica, o ponto de partida que você vai usar para desenvolver as complexidades do jogo. Como funcionariam os cheques mais difíceis? E para trabalhar em equipe? O jogo vai ter equipamentos com modificadores, habilidades especiais, combos? Isso tudo vai partir dessa base mecânica e os vários modos criativos de usá-la, tanto você, escrevendo, quanto para os jogadores, jogando. E no mais é isso. Você já tem ideia sobre como vai fazer a base do seu projeto? Você já tem uma base e tá repensando cada detalhe dela depois de cair no buraco que é a teoria por trás das rolagens? Você não tá nem desenvolvendo nada, só gosta de ouvir minha voz? Deixa aqui nos comentários que é sempre legal saber o que vocês estão fazendo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu agradeceria demais se você pudesse apoiar meu trabalho de qualquer forma, seja se inscrevendo, compartilhando os vídeos ou me acompanhando nas redes listadas na tela e na descrição. E até mais!